Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um podcast, videocast da NEC, trazendo aqui o Álvaro mais uma vez. Álvaro, obrigado aí por estar conosco, para a gente poder falar um pouco de tecnologia, inovação, empresa, crescimento, empreendedorismo, junto tudo isso misturado numa fala muito do como a gente atua com tecnologia nos negócios. Vamos lá. A gente... Esse é um assunto que me puxa muito, né? Quando a gente fala, eu queria também entender a tua visão na questão do crescimento das empresas. As empresas de base tecnológica, elas hoje têm uma palavra-chave que todo mundo gosta de falar muito, que é escalabilidade. Né? Uhum. E para você, essa escala ela vai ser atingida, principalmente no foco olhando por tecnologia, quando as pessoas pensam em quê? E como é que elas conseguem escalar os seus negócios utilizando tecnologia? E depois a gente fala um pouco da NEC e toda essa atuação. Perfeito. Automação. Ponto. Né? Escalar, a gente vai precisar de automação e aumentar o uso de tecnologia no dia a dia dentro das empresas. A gente tem ainda muitos processos que a gente vê em empresas que são manuais ou que não tem nenhum tipo de tecnologia, né, digital, que é o que a gente está falando aqui, para ajudar. Assim como... Dá um exemplo para você. Lá desde 99, mais ou menos, no finalzinho a gente começou com a web, né, com a internet, e daí para cá as coisas deram uma disparada muito grande. Né? A gente passou com web, aí começou a ter Wi-Fi dentro das empresas, e a gente começou a ver parte de internet das coisas, e um monte de coisa surgindo, e agora chegou a IA, que é um ponto que, né, promete ser um outro ponto de inflexão, como foi a internet. Que vinha numa trajetória, numa ascendente tranquila, chegou na internet, deu aquele ponto, e acreditamos que estamos nessa era do próximo ponto de inflexão para o crescimento. Eu queria fazer uma parênteses aqui para o pessoal. Nosso primeiro podcast falou muito sobre IA. E eu queria que você, tendo interesse e conhecer um pouco mais, entra lá no nosso podcast, assiste, para que a gente possa trazer para você um pouco desse conhecimento também. Perfeito, cara. E hoje a gente está vendo, né, nos últimos 5 anos para cá, muito a gente se fala de empresas data-driven, né, orientadas a dados. Data, dando uma portuguesada, né, um data-driven, mas não tem problema de falar data-driven aqui, né, que são empresas que se orientam por dados. Só que os dados, eles são um insumo. A gente não analisa dados. A gente pega dados, a gente transforma esses dados em informação, e a partir dessa informação, por meio de pessoas dotadas de inteligência e conhecimento, que se toma as decisões e se ganha diferencial competitivo. Né? E a gente tem um monte de dados guardados que a gente não olha para eles. Sua simples câmera na sua empresa que está lá, que você só olha para ela no caso de algum tipo de sinistro, ele está gerando dados e você poderia estar se aproveitando desses dados para ter informações como, por exemplo, sobre o fluxo de clientes da sua loja, da sua empresa. Né? Sim. Sim, e a gente desenvolveu uma solução dessa, Exato, baseado principalmente em você, que, para quem ainda não conhece, o Álvaro Barros é nosso head de inovação da NEC, e ele traz várias das ideias que a gente implementa no mercado. A gente está lançando agora, em 2025, o Vision Flow, que justamente traz um pouco dessa visão do comércio eletrônico, que você tem toda uma gestão de quem entra, de quem passou, se clicou, se não clicou. A gente traz tudo isso com uma alusão no ambiente físico. Né? Depois você pode consultar lá no site da NEC, que a gente fala especificamente do produto. Mas, voltando para a questão dos dados e aqueles que realmente são analisados, eu queria fazer um parêntese. Há um tempo atrás, sei lá, uns 15 anos atrás, a gente tinha um dos nossos maiores clientes. A maior dor dele, sabe qual era?
ele tinha dado para caramba, mas ele, quando a área de TI ia desenvolver um dashboard, o gestor da área não sabia qual era o indicador que pudesse trazer performance. Uhum. Então, quando você fala, e a gente está falando aqui também, do crescimento baseado em dados, para que você olhe lá na frente e não seja pego de surpresa e possa tomar uma ação baseada em dados. Nesse processo, uma das coisas que eu entendo mais importantes é a qualificação da área de negócio, para que ele entenda um pouco de tecnologia e possa, a partir do insumo que foi dado, criar. Perfeito. Porque não tem ninguém melhor para criar sobre o seu negócio do que você mesmo. Tem ninguém melhor para entender o seu negócio do que você mesmo. Então, a tecnologia, e é o que a gente está fazendo aqui, é aculturar as pessoas que usam para que entendam um pouco o suficiente para que elas possam criar na sua área e não esperar que nós façamos todo esse trabalho. A gente pode ajudar, a gente até conhece, mas a criatividade ela tem que vir da área afim. Exato. Análise de dados, ou a gente falar aqui de analytics, nome bonito, né? De analytics, ela não é exclusividade da TI. Tá? Não é exclusividade. As pessoas às vezes pensam porque os dados acabam vindo da TI. Você pede para a TI gerar esses dados. Só que tem um conceito muito legal que se chama Self-Service Analytics, que é quando a área de negócio também aprende um pouco da área técnica. Então ele sabe do negócio e sabe um pouco do técnico, e ele junta esses dois. Um exemplo de Self-Service Analytics é você aprender a criar para você um relatório num software tipo Power BI. É você da área, você de negócio, usar o Power BI como se fosse o Excel, um novo Excel, para você começar a gerar novos indicadores interessantes para você, e não só indicadores de mercado. Tipo, se você tem uma loja de varejo, sei lá, tem um ticket médio. Ok, isso é um indicador que todo mundo usa. Mas talvez tenha um indicador que é próprio para você. E você desenvolver isso, você acaba ganhando diferencial no mercado. Então você pegou seus dados, você mesmo gerou seus indicadores com base no seu conhecimento, porque quem faz a empresa crescer são os gestores ou os donos dessas empresas, e ele sabe aonde dói, aonde aperta, o que tem que dar o direcionamento, porque ele tem os números na mão. Exato. Ele sabe onde dói, onde que aperta o calo. E eu entendo hoje que é muito importante que os empresários, empreendedores consigam colocar esses números traduzidos para as áreas, terem essa transparência. Uma empresa que tem transparência em dados, ela também é uma empresa que tem a capacidade de crescer mais. Por quê? Porque todos estão imbuídos de resolver os problemas baseados em números. Sim. E as pessoas sabendo, ao invés de botar e ver como é que o vento te leva, porque você pode ter uma ventania agora, mas olhando a atmosfera, você pode saber que amanhã pode não ter vento nenhum. Exato. Então, essa é a situação que o dado te propõe. Então, queria que você falasse um pouco disso e falasse um pouco de como a IA pode dar para os empresários, para os empreendedores, para os líderes, uma capacidade de tomar decisões mais acertadas num viés de que os dados existem. Perfeito, vamos lá. Primeiro vamos falar do indivíduo, né, do gestor, do dono da empresa, do líder de alguma área. Imagina comigo aqui que você tem uma gradação de capacidade técnica entre baixa capacidade técnica e alta capacidade técnica, tá? Da parte de mexer em tecnologia. E a mesma coisa com capacidade analítica. Baixa capacidade analítica, alta capacidade analítica. Uma pessoa com baixa capacidade analítica e baixa capacidade técnica, ela é uma desinformada. Uma pessoa com alta capacidade analítica, né, e baixa capacidade técnica, ela acaba tirando conclusões erradas.
Sim. Né? Sim. Porque ela não consegue extrair os dados em informações corretas. Ela tem conhecimento analítico, só que ela está analisando um dado errado. Ou não tem. Ou não tem. Né? Então, Justamente. ela está olhando para um instrumento, como por exemplo, um velocímetro, o dashboard do seu carro. Né? Você está olhando o velocímetro, só que não está marcando velocidade. Então, ele vai tomar decisões erradas. E se você tem alta capacidade técnica, mas baixa capacidade analítica, você é um sobrecarregado, porque você sempre vai tentar ir extraindo e não consegue. Isso acontece muito com o pessoal de TI. Por quê? Ele recebe um monte de solicitação, só que ele não sabe do negócio, ele sabe da tecnologia. Isso aí me fez lembrar o seguinte, tem pessoas que pegam essa necessidade de ter muitos indicadores e ela gera um monte de indicador. Aí ela lê aquilo tudo, aí ela, no final, qual a atitude que ela tomou? Às vezes nenhuma. Exato. Então, essa importância de tomar uma atitude baseado no número, ela tem que ter, além do número correto, a pessoa tem que ter um indicador correto. Sim. E quem faz isso é a área de negócio. A área de negócio que tem que pegar e definir o que ela quer acompanhar. Ah, eu quero ver um monte de reloginho. Ok, para quê? É a primeira pergunta. E uma coisa importantíssima que você falou um pouquinho no início é você definir o indicador. Se você chegar num projeto de business intelligence, né, corporativo, não estou falando de um dashboardzinho pequenininho, não. Falando de uma grande empresa e você chamar, você como presidente, chamar a tua área de vendas, o teu diretor financeiro e o teu diretor e o pessoal da contabilidade, e de forma diferente perguntar para ele qual foi o faturamento no mês passado, cada um vai falar um número diferente. E no final, quando você juntar, todos estão certos, porque é o ponto de vista que ele está vendo. Então, essa definição de um número é muito complexa. Então, você tem que definir, alinhar todo mundo. Olha, esse é o número. Porque a pior coisa que tem quando a gente está analisando um dado e você apresentando algum tipo de informação é o cretino do papelzinho no bolso na reunião. Que quando você está mostrando o número, ele saca o papelzinho. Não é isso. A gente, porque entrou um número novo, né? Eu gosto de colocar em todos os relatórios que eu gero qual regime que eu estou usando. Para quê? Para que a gente tenha um comparativo igual. Então, por exemplo, se você agrupa pela data de faturamento, ela vai trazer um valor diferente do que a data de recebimento e diferente do que a data de competência. Né? Então, eu tenho um exercício muito hercúleo de trabalhar com o time, o quê? O conceito de cada referência para que possa ser agrupado, para que todos tenham o mesmo número. E isso é um trabalho contínuo que precisa ser feito, precisa ser treinado, precisa ser validado. Né? Então, é importante a gente falar, e que eu gostaria que você também desse a tua opinião, quais são, numa empresa de serviço, na tua visão, os indicadores essenciais para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui possam ter uma visão do que elas têm que criar. E eu falo um pouco também dos controles que a gente vem lutando nesses últimos 22 anos para 23, para que tenhamos e tomemos decisões estruturadas e baseadas em número. Perfeito. Que é o tomar decisões baseadas em mais bem informadas. Indicadores a gente tem um monte. Né? O mais básico que a gente tem aqui, da empresa de serviço, é se o quanto você está vendendo está te dando lucro, está te dando prejuízo. A pior coisa do mundo é você achar que está vendendo pra caramba, mas cada venda sua, você faz uma venda de 50 mil reais, aí no final você viu que de custos e despesas e tudo você gastou 50.001 reais. Então, de tudo, você ficou no prejuízo em R$1. É o teu lucro líquido. O lucro líquido. Então, a gente começar a ver isso é uma coisa... para mim, é a primeira coisa, para ver se você não está tendo prejuízo. Então, e de indicadores, listá-los agora, a gente tem muitos indicadores muito importantes, só que cada negócio acaba tendo um que é mais interessante essa empresa acompanhar. Como, por exemplo, se o valor hora-homem está interessante, sim, né? Se
a quantidade de vendas que eu estou fazendo é suficiente? Se eu estiver vendendo muito, eu consigo entregar isso aqui? Porque vender muito, maravilha. O problema é entregar tudo isso. Eu tenho capacidade de entrega? Você sabe muito bem. Tanto que para poder entregar mais, começou a formar pessoas para poder fazer essa entrega maior, né? A gente olhar um pouco do operacional e do financeiro, que esse é um grande desafio. A gente está lançando em breve um produto nosso, que é o Collaborator, em que eu trago algumas informações relevantes para a operação. Então, antes de você ver o teu DRE, que o DRE ele vai te dar o EBIT, que tem a capacidade de geração de caixa, diferente do EBITDA, porque eu não estou olhando o contábil. As pessoas lançam coisas no contábil, muitas vezes não são aqueles conteúdos que você realmente gerencia a empresa. Embora você tenha que estar sempre alinhado o financeiro com o contábil. Mas quando eu olho hoje, o meu desafio, por exemplo, é ver o churn dos clientes, é ver o NPS do cliente, que é a satisfação, se ele vai te indicar ou não. A gente criou também dentro do Collaborator uma área que a pessoa recebe o produto e quando ela recebe, ela ali tem que fazer a pesquisa de satisfação, ela tem que dar o ok. Que são coisas naturais que a prestação de serviço ela tem dificuldade de formalizar. Hoje ninguém quer assinar nada. Como é que você faz isso, né? E quando eu percebo essa questão de indicadores, as pessoas têm muita dificuldade. Então, quando você está trabalhando, você falou o índice de lucratividade, o meu preço médio de custo, qual o meu mínimo valor para eu prestar um serviço? Exato. Já que eu tenho que pagar imposto, tenho que pagar as outras despesas acessórias da empresa. Então, quando a pessoa tem todos esses números na cabeça, ela tem capacidade de avançar e de tomar decisões rápidas. Sim. Se ela não tem que consultar, tem que pedir, daqui a um mês vai te dar, ou você olha o relatório, não está com dado coerente, aí a gente entra num segundo desafio que eu gostaria que você falasse. Já que a dificuldade é ter o dado compilado e direcionado até que chegue ao indicador, como você acredita, vendo a realidade quente das empresas atuais, que a gente possa chegar nesse dado filtrado? Qual é a jornada para o pessoal ter uma noção de o que eles têm que implementar nas suas empresas para que ele tenha o dado? Porque muitas vezes eu tenho meu dado financeiro no RP, meu dado operacional em outro sistema, tenho as planilhazinhas que compilam alguma coisa. Então, essa é a realidade do hoje. A gente já sabe que, naturalmente, ninguém vai fazer um sistema para unificar tudo. Então, a gente já tem tecnologias, a gente já tem processos que a gente vai unir isso tudo sem precisar redesenvolver. Então, fala um pouquinho disso para a gente. Vamos lá. Só trazer uma informação para você aqui, que veio do... Tô com minha colinha aqui, que eu trouxe aqui, que foi do World Economic Forum de 2025, depois vocês podem baixar aí, que fala que mais de 70% das decisões de negócios não são baseadas em dados nas empresas. Então, se você não está tomando as suas decisões baseadas em dados, você não está sozinho. Mas quem está tomando acaba se diferenciando. Exatamente. Tá? Então, isso aqui é uma informação desse report da World Economic Forum, que me trouxe isso para a gente. E respondendo a sua pergunta, nós temos dados largados. Dados são elementos soltos, sem nenhum tipo, não traz nada para a gente. Se eu falar para você aqui, 1420, acabou, só isso. O meu contexto ele vai trazer interpretações, mas não tem nenhuma certa. Pode ser o quê? Nada. A única coisa que a gente pode falar são as características intrínsecas desse número. É um valor inteiro, um número inteiro, eu não coloquei mais nada. Ele é maior que 1.400, menor do que 1.430. Pode ser que seja um ano. Pode ser que seja um ano, pode ser que seja um preço, pode ser que seja uma quantidade, pode ser que seja... o número de uma casa. O peso de alguém em gramas, sei lá, né? Que não vai ter 1.400 quilos. Né? Então, assim, pode ser qualquer coisa. O dado solto ele não quer dizer nada. Quando a gente pega esse dado de diversas fontes que a gente tem
dentro das nossas empresas, que são planilhas, que são softwares legados, que é o nosso ERP e tal. Lá a tecnologia armazena dados. Está lá, não quer dizer nada. Mas quando a gente pega esse dado por meio de um processo que se chama ETL, que é Extract, Transform and Load, né? O load de carga, mas depois a gente fala mais à frente. A gente consegue transformar esses dados em informação. A gente pode partir para análise de dados de duas formas. A gente falar um objetivo. Olha, eu quero acompanhar a quantidade de vendas. Eu quero acompanhar a quantidade de, sei lá, o meu faturamento mensal. Então você tem um objetivo e você monta, vai buscar os dados a partir desse objetivo. Se você já tem esses indicadores e você quer evoluir, aí vem a parte divertida. Eu tenho aqui os dados. Vamos descobrir o que tem aqui? E aí entra a inteligência artificial de uma forma muito legal. Se a gente já tem uma maturidade, que nós temos os nossos indicadores, a gente já soube, já teve o objetivo, fez os cálculos, viu que está validado, bonitinho, mas eu ainda tenho um monte de dado que eu não sei o que fazer com ele. Eu vou dizer, ao invés de falar eu não sei o que fazer, eu vou fazer um parêntese. Eu não tenho capacidade de ler a tempo e compilar a tempo. Então, o que a gente faz? Aí entra o que você falou. Usa IA. Exatamente. Inteligência artificial hoje, se você pegar um conjunto de dados, jogar dentro dela e fazer perguntas para esses dados, ela vai começar a te responder e te mostrar as possibilidades de extrair algum tipo de informação, e às vezes isso se chama mineração mesmo. Tem aquele monte de cascalho, aquele monte de dado que não serve para nada, mas você, minerando, você arranca uma pepita. Né? E essa pepita paga todo o trabalho de ficar olhando para cascalho durante tanto tempo. Sim, justamente. E você vai perceber, vou te dar um exemplo na parte de serviço. Você tem o custo da pessoa, você tem as tarefas que ele fez, você tem o tempo e você tem os contratos. Você sabe se a pessoa dá lucro para você ou não? Tem que cruzar esses dados. Quem é que tem eles cruzados? Não tem. É muito difícil. Então, você saber que um profissional te deu X de lucro e você poderia dar um bônus para ele melhor do que o outro que não deu, para que você traga uma meritocracia, é muito difícil nas empresas. Sim. Então, esse é um exemplo da questão de você juntar coisas que estão ali, existem, mas você não junta, você não une. Mas eu queria fazer também uma questão. Esses dados, quando começa a crescer muito, a gente tem hoje um conjunto de leis que precisam proteger esse processo. A gente, quando sai da etapa de um conjunto de arquivos, um banco de dados de um ERP, outros sistemas legados e bota num lugar só, a gente hoje tem chamado isso de lake, como se fosse um lago de dados, e esse lago de dados, que são os lakes, tem etapas de transformação, que você usou aí falando do ETL, o Extract, Transformation, Load, esse processo que é bem legal. E aí vem o dado, eles hoje estão até chamando que tem o bronze, prata e ouro, que é um outro conceito que o mercado tem trazido de tecnologia. Muita gente olha e fala, o que é isso? Né? Mas a gente tentando desmistificar seria o dado que está... Ouro é aquele que está mais próximo a que você tome uma decisão. Exato. Certo? É a gente transformar o Big Data em Small Data. A gente pegar aqueles dados totalmente bagunçados e a gente ir ajustando ele até ele ficar... É como se você pegasse aqui um pacote de M&M's, joga. Eu gosto de falar que isso é ouro fino, porque o ouro fino é um negócio importante mesmo, tá ali. Sim. Eu posso usar para tudo. Né? E é exatamente isso a questão do Data Lake, bronze, prata e ouro, porque o ouro, os dados já estão classificados, categorizados, porque qual é o conceito de Big Data que entrou o Data Lake? É que a gente tem dados não estruturados. Sim. Então, o que são dados não estruturados? Fazer um rapidinho aqui. Dado estruturado, a tua planilha Excel bonitinha, que tem linhas e colunas, está estruturadinho, tem o nome, cada coluna está bonitinho ali. O não estruturado é um arquivo de texto, um arquivo de áudio, um PDF, e um calendário, e um vídeo. Uma foto. É tudo isso.
Então, tá aquela bagunça, entropia, né, de verdade. Aí, esse aí é o nosso bronze. Quando você coloca ele pro prata, é quando você começa a classificar. Por exemplo, você faz ele semi-estruturado. Você fala, ó, isso aqui são documentos, isso aqui Esse são documento vídeos. é financeiro, Exato. esse vídeo aqui é da estrutura da empresa, esse aqui é de eventos. Exato. E aí você começa a trazer. Você começa a fazer uma um macro agrupamento deles para você ir se entendendo. E o ouro é quando ele está todo classificadinho, bonitinho, pronto para você começar a extrair. E fazer os relatórios que são. Exatamente, que vão ser úteis para o que você quer. Então, sim, esse é o processo. Que você falou no início sobre o Power BI, que é uma ferramenta de data visualization. Exatamente. É um self-service BI, não um self-service analytics, né? Sim. Ele é uma... Temos diversos aí, só que por que ele é o mais famoso? Primeiro, que é da Microsoft. Segundo, que para você desenvolver é de graça. Né? E sendo da Microsoft é muito popular porque as grandes empresas compram o pacote Office porque precisa do Excel. E o Excel é uma das coisas melhores do mundo, tá, gente? Ele é o bloco de anotação da pessoa que trabalha com dados. Para alguns que eu conheço em grandes empresas é a pior coisa do mundo, porque ele dá um poder tão grande para pessoas que você falou naquela categoria, da pessoa que às vezes não tem, é muito técnico, mas não tem uma capacidade de fazer os seus cenários. E aí, ou então ele acha que tem toda a informação, ele cria ali e não consegue ver o todo, porque não misturou um dado com o outro. Sim. Então, precisa tomar também muito cuidado, porque ele é muito poderoso e a gente tem que usar ele muito bem para que ele te assessore. Mas ele é uma folha de papel para quem trabalha com dados. Sim, Vou te trazer uma informação aqui. Você sabe, eu dou aula para pós-graduação e para graduação na área de dados. Sim, sim. Né? Muitas vezes eu recebo mensagens de ex-alunos, que eu chamo o momento doce do professor, né, que ele implementou a parte de análise de dados, que seja implementando um Power BI, ou um Looker do Google, ou um Tableau, na área dele, numa área pequenininha. Ele começou a gerir e deu muito certo. Aí chega o diretor de outra área e fala, pô, eu quero isso também. Aí começa a fazer na outra área. Aí vem outro, pô, gostei disso. Nesse momento, ele vê, precisamos estruturar uma área de dados na empresa. Sim. Então, isso está sendo, inclusive, vamos dizer assim, a nova coqueluche das empresas que tem base tecnológica, que é conseguir ter as áreas de dados, tanto nas áreas de negócio dentro, ou uma área de dados geral que dá suporte às áreas de negócio. E a gente está vivendo isso nos nossos clientes. Né? Depois eu dou um spoiler, mas eu queria que você conclui aí, a gente segue para a questão de falar um pouco também da segurança do dado. Uma vez que você tenha muitos dados e parte deles sejam sensíveis, a gente tem todo esse trabalho aí que a gente tem que se preocupar. Tá, vamos lá, vamos unir os dois aqui, eu vou pegar e vou engatar nessa resposta. Tá falando dos dados aqui, de você conseguir ver a real situação do seu negócio. E quando eu tô falando do seu negócio aqui, você pode estar pensando, da minha empresa. Não, pode ser da sua área. Sim. Pode ser você o chefe do almoxarifado. Sim. Se você começar a gerir o almoxarifado de forma baseada em dados, você vai saber, poxa, por que fulano de tal tá pegando 5 luvas por dia? Esse cara tá vendendo luva. Né? Tá roubando luva. Aí, isso aqui é um caso real, tá? Aí foram descobrir por que ele estava pegando 5 luvas por dia. Porque ele estava pegando uma luva para trabalhar com um produto químico que estava desgastando essa luva. Então, através dessa análise de dados, viram, vamos comprar a luva certa para esse cara usar. Olha que interessante. Então, assim, poxa, teve aqui uma diferença muito grande e ele conseguiu notar isso. E você falou agora da parte da segurança dos dados. Isso. Com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós temos no Brasil, ela não que ela proíba você ter dados pessoais, tá? Que a gente está falando aqui. Dados pessoais de alguém. Mas quando você tiver, essa pessoa tem que consentir e você tem que falar para que você precisa daquele dado. Por exemplo, você é um e-commerce e pede o CPF daquela pessoa. Por que eu preciso daquele CPF? Porque eu preciso emitir nota fiscal para você. Ponto. Isso que tem que fazer. O detentor desse dado, né, a empresa que está armazenando esse dado, ela é responsável por esse dado. Tanto que, se vazar, você tem que informar
né, em grande escala, Sim. né, para o operador nacional, para que seja homologado isso e venha a ser tratado, mas você pode armazenar, mas o que antes era um grande benefício você ter muitos dados sobre alguém, hoje acaba sendo um passivo. Porque se isso explodir, vazar, você pode ter um problema sério na sua empresa. Sim, a gente, inclusive, para trazer segurança para os nossos clientes e até para que o time esteja todo ciente de como tratar o dado do nosso cliente, a gente, esse primeiro trimestre, está passando pela certificação da 27001 e mais 2 vertentes que tratam do armazenamento seguro de dados. Ele dá diretamente um subsídio para que a gente tenha a LGPD cumprida. Né? Muito mais porque tem outros controles. Então é importante a gente ter essa clareza porque hoje a LGPD multa. E pode ser que uma multa invalide a sua empresa. Exatamente, as multas são altíssimas. A preocupação ela é muito grande. Então, esses dias, para dar um exemplo, eu estava fazendo uma compra e o cara debitou no meu cartão uma mensalidade a mais que eu não queria. E não tinha. Aí eu tentei cancelar, morri naquele dinheiro porque esqueci de cancelar, tentei cancelar. Aí toda hora que eu clicava, ele pedia um motivo, e o motivo sempre ia para o call center dele que eu tinha que falar com alguém. Eu falei, não é possível que eu não consiga cancelar isso. Aí eu mandei um e-mail, pedi para cancelar e ainda não tinham cancelado. Aí eu fui procurar uma outra coisa, que as pessoas têm que ter essa ciência quando compram em site. Eu tenho o botão de excluir meus dados. O botão de excluir meus dados, ele veio com a LGPD, porque você quer que aquele e-commerce, aquele local, não tenha mais os teus dados a partir daquele momento. E isso é uma segurança importante que as pessoas têm que saber que elas têm esse direito e que os fornecedores que ela escolha tenha essa possibilidade. Porque isso é uma dica super importante e que eu vi que eles não tinham. Eu mandei um e-mail, falei, cancela e eu tenho isso aqui que vocês não implementam da LGPD. Eu vou dar 7 dias para vocês cancelarem, senão eu vou entrar com o processo da LGPD. Cara, no dia seguinte estava tudo resolvido. Porque eles sabem. Acontece. Não funciona. E a gente tem que ter esse cuidado. Sim. LGPD, você está atento. É você tratar as coisas dos outros com zelo que você trata as suas. Ponto. Basicamente é isso. Se a gente voltar a fazer, não tratar as coisas dos outros como você não gostaria que as suas coisas fossem tratadas. Isso é uma premissa importante. Né? É bíblico esse negócio, né? Então, assim, basicamente isso, mas tem algumas coisas para a gente prestar atenção, mas você como empresário pode estar pensando, poxa, mas tem dados de pessoas que eu preciso manter. Por exemplo, você, sei lá, vamos extrapolar um pouco aqui. Você tem uma empresa que concede crédito para as pessoas. Essa pessoa está inadimplente e você quer saber se essa pessoa, se ela voltar lá, você não quer conceder crédito para ela de novo. Sim. Existem as exceções dentro da LGPD, então pode ficar, você que é empresário, ficar tranquilo que te atende também. Foi importante você colocar esse ponto, porque é muito amplo. A gente tem que ter clareza disso. Então, 2 pontos para o pessoal entender que tem exceções. Área de saúde, sim, operadoras de saúde, hospitais e tudo mais, que lidam com o seu dado para poder tomar uma decisão até do tratamento ou da cobrança, e banco. Então, tem leis específicas que, inclusive, são até anteriores à LGPD, que dão a eles a possibilidade de ser, tem um nome que que eles façam a custódia dos teus dados. Sim. E a gente não consegue excluir qualquer coisa. Sim. E uma outra coisa que é ficar atento, dado sensível, persistir é guardar num banco de dados de forma criptografada. Porque caso quebrem o seu banco de dados, só vão ver um monte de letrinha maluca e carinha feliz lá, sim, e não vão conseguir extrair a informação que está dentro desse dado. Então é uma outra preocupação que antes a gente não tinha tanta, de persistir, de persistir esses dados criptografados. Hoje em dia você persiste ele criptografado, porque se alguém conseguir hackear, achar, você não vai conseguir pegar essa base de dados.
Outro ponto importante, trocando de assunto e voltando ao anterior, da parte de dados, o que você entende para dar uma dica para quem está começando uma empresa e precisa ter dados? E só tem um RP, tem algumas planilhas, e como é que essa pessoa consegue começar com um baixo custo para que, a partir dos números, ela possa começar a alavancar e criar seus planos? Tá. Primeiríssima coisa, tá? Aprende o Excel, por favor. Tá? Vai começar a tirar informação dos dados através do Excel. Segundo, você pode começar a aprender, estudar de como você consegue tirar maior proveito dos dados. Ah, eu não tenho tempo, contrata alguém. Aí vai, contrata uma empresa para poder te mostrar isso. Mas já vai com alguma coisa, não do tipo, eu quero trabalhar com dados porque eu acho bonitinho e eu ouvi, sei lá, num podcast lá, eu gosto muito do Cariús, ele falou que é bom, eu vou colocar na minha empresa. Mas para que você quer isso? Tá? Então, você definir, poxa, eu quero acompanhar, eu sempre falo de venda aqui porque a grande maioria olha para a venda. Eu quero saber meu faturamento ao longo do mês, eu quero saber meu faturamento comparado ao mês passado e ao ano passado, se eu estou crescendo, se eu estou caindo, quero saber a média móvel da quantidade de produtos que eu estou vendendo. De 7 dias. Exatamente, eu quero saber minha curva ABC, o que eu vendo mais, o que me dá mais dor de cabeça, o que me dá menos dor de cabeça, o que eu tenho que comprar mais. Poxa, eu quero ver as sazonalidades de venda. Poxa, eu quero me antecipar, porque passou um ano, às vezes você se esquece. Sim. Poxa, nesse mês aqui, historicamente, eu vendo mais, sei lá, pregadeira de cabelo. Não sei. Tá? Historicamente, poxa, por que eu não faço uma compra maior? Porque para não faltar, até para fazer compra, até não, né? Isso aí é um dos indicadores que mais me pedem. São indicadores para saber, para antecipar a compra. Sim. Então, e aí vamos colocar inteligência artificial de novo. Agora a gente vai falar de preditiva, porque muito além da IA normal, né? A gente tem, acho que prevê coisas muito mais como se fosse um forecast que te mostra faturamento futuro, só que com muito mais vitamina para você conseguir ter maior assertividade. Então você consegue prever coisas de uma forma bem interessante olhando para o histórico dos seus dados. Legal, então a gente percebe que sem muito investimento a gente conseguiria fazer essa união de dados que estão dispersos, até não tem, o cara possa fazer um formulário no Google preenchendo, jogar para uma planilha, aquela planilha juntar com outros dados de um sistema. E a gente tem essa clareza. A NEC hoje ela tem condições de ajudar empresas a estarem desenvolvendo seus dados de uma forma de várias fontes, trazer para uma só e ajudar até com indicadores, dado o leque de clientes que a gente já vem trabalhando e tem a noção de áreas diferentes, de diferentes nichos. E eu queria fechar nessa questão de que qual seria o nirvana desse processo, para quem a gente falou do básico, falou do mediano, falou do avançado, qual seria o nirvana que eu tenho percebido no mercado? É o no dashboard. Exatamente. Você só perguntar. Ou seja, a IA ela vai te ajudar porque ela tem o acesso ao dado e ela pode montar um gráfico de coisas que você disse que era interessado. Então, vamos supor, eu quero saber quantos clientes não pagaram hoje. Ao invés de ir lá no meu relatório, no meu dashboard, ver uma curva, eu posso receber no meu celular, no meu WhatsApp. Ou eu posso chegar, Alexa, quem não me pagou hoje? A da Alexa é sofisticado mesmo. Mas dá para fazer. A gente tem esse cenário que é o Nirvana. E caminhando para o fim, eu queria que você fizesse as suas últimas considerações. Agradecer que você é o meu co-host na parte tecnológica de inovação, para que a gente possa desenvolver melhor os assuntos. A gente vai também abrir para o pessoal que acompanha a NEC, que está vendo essa iniciativa poder também trazer assuntos que a gente possa trabalhar no segundo semestre. Esse primeiro semestre a gente já tem uma série de assuntos que a gente está trabalhando e contar com cada um que possa nos ajudar a direcionar melhor os nossos assuntos.
Mas eu quero te agradecer muito e que você faça as Vamos lá. suas últimas considerações e a gente feche esse podcast. Vamos lá. Se você acha que analisar os dados não é importante, o seu concorrente acha. Então, e ele vai passar por cima de você porque ele vai estar mais bem informado nas decisões dele. Esse é um incentivo importante. Pessoal, muito obrigado. A gente agradece muito a audiência, o tempo de cada um e até o próximo podcast. Vida longa e próspera.